Hoje escrevo para guardar memórias, para me conhecer e me aprofundar ainda mais dentro de mim mesma, pois dentro de nós há vários retalhos. Somos a construção de várias histórias que vieram antes de nós. Este é o canal Diário Vintage, um diário feito de retalhos. Oi, povo lindo, maravilhoso do meu coração. Nesse vídeo, eu vou decorar meu diário, vou mostrar pra vocês detalhe desse arquivo, tá? Que é o arquivo de membros de março. Falar um pouco do significado dele, como ele surgiu, a história dele. Aqui tá um pouquinho recortado. Tem arquivo da Miguxa também pra falar um pouco pra vocês, mostrar o que eu já fiz com ele. Tem gata aqui querendo pular, olha só, participação especial. E isso aqui não vai dar bom, porque nós temos aqui também o chefe do gatinho. O chefe da casa, né? Gatinho não, da casa, né, meu filho? Né, milord? E aí, gente, o que é que eu faço? Evito tretas, né? Evito tretas. Então, não sei como, no futuro, eu vou estar aqui sentadinha decorando meu diário. Calmamente. Hein, senhora? Calmamente, tá? Meu Deus, ela não tá com cara de calma, não. Você tá com cara de calma? Então, vamos. Normalmente, eu vou mostrar pra vocês um pouco do arquivo de março, pra quem não viu. Eu deixei um shorts, deixei lá também no Instagram um vídeo passando as páginas, tá? Mostrando pra vocês. Só que eu já recortei grande parte dele, mas dá pra vocês terem uma ideia. O arquivo, eu acho que tá 24 páginas, tá? E tá muito lindo. Aqui no box de informação tem o meu catálogo, com todos os arquivos que eu vendo, tem esse arquivo lá também. Esse arquivo é exclusivo para a área de membros. Você consegue ele completo, com todas essas páginas, por R$ 14,99, tá bom? Tá bom. Só que caso você perdeu algum arquivo, você se tornou membro depois, Ju, eu quero comprar um arquivo de janeiro, fevereiro, o ano passado. Então, esses arquivos eu vendo por R$ 30, tá? Por fora da área de membros eu vendo um pouco, né, mais caro, sim, para realmente dar esse crédito para quem tá aqui todos os meses, tá bom? Então, assim, eu quero esse arquivo completo, Ju, eu gosto dos seus arquivos, eu quero os próximos arquivos, porque quem é membro do canal tem arquivo mensal. Se você é Fada Premium ou Girassol, você tem um arquivo de 15, eu falo que é de 15 a 20 páginas, mas os meus arquivos de membros sempre são no mínimo 20 páginas, tá bom? 20 páginas aí no mínimo do mínimo. Eu boto 15 a 20 porque pode acontecer de um mês a outro, não sei, né? Pode acontecer de eu fazer um arquivo de 15, 17 páginas, pode acontecer. Mas, né, aí em quase um ano, quase todos os arquivos foram de no mínimo 20 páginas, tá bom? Para mais. Quem é cogumelito, que é R$ 4,99, tem uma prévia desse arquivo, tem 5 páginas, 6 páginas de arquivo, tá bom? É o mesmo tema, é o mesmo estilo, só que menos páginas, tá bom? Então, aí eu falo para vocês, é uma prévia. Se você quer o arquivo completo, gosta dos meus arquivos, vale a pena investir para R$ 14,99, né? R$ 15 e você tem o arquivo completo. De novo, se você perdeu algum arquivo anterior ou quer comprar por fora, é R$ 30, tá bom? Tá bom. Na dúvida, aqui no box de informação tem o meu catálogo de arquivo, tá atualizado, tem esse arquivo lá se você quiser ver as páginas direitinho, quantas páginas são, ver, né, página a página, porque aqui tá recortado, tá? Tem outros arquivos para venda também, teve esse arquivo também que eu fiz em fevereiro, tá? Ó, relíquias e retratos, que tá muito lindinho, tá? Tá recortado aqui. Esse mês vai ter outro arquivo que eu vou vender fora a área de membros, tá bom? Não comecei ele, mas ele vai sair, tá bom? Então, essa foi a capa. Quando eu comecei esse arquivo, eu vou passando as páginas e vou tentar explicar um pouquinho da história. Quando eu comecei esse arquivo, a única imagem que eu tinha na minha cabeça era que eu queria uma mulher de costa na lua e eu queria muito a imagem de flecha, arco e flecha, tá? Essa página aqui tá inteira porque eu imprimi ela tamanho A5. Essa aqui é uma página de dicionário. Aqui já é ela recortada. Imprimi algumas folhas, eu imprimi A4. Aqui eu fiz dicionário.
um mini dicionário com algumas palavras que tem a ver com o tema. Eu coloquei vintage, voo, arte, flecha, diário. Tem vintage que eu colei no caderno, já já mostro pra vocês. Deusa, liberdade e verdades. Então, esse arquivo não foi... O tema desse arquivo... E eu sabia que o tema do arquivo seria liberdade. Liberdade. E como que você faz um arquivo com o tema liberdade? Então, tudo na minha cabeça que tinha... que me dava essa ideia de liberdade, eu fui colocando no arquivo, tá? Então, quando a gente fala o nome do arquivo é liberdade, fica um pouco vago. Ai, mas o que será? Então, eu coloquei tudo que veio na minha cabeça e o que eu sei que vocês também gostam, tá? Então, a capa é essa moça. Tem uma página que tá com ela, tá sem essas marcas aqui pra vocês colarem. As fases da lua. Tem essa página de dicionário, tickets, porque a gente ama, tá? Então, esse arquivo tá bem vintage. A gente tá vivendo a atmosfera das efêmeras vintage. Então, eu trouxe todo esse tema, né? Essas ideias que eu tive para o tema vintage. Então, a gente tem aqui efêmeras, papeizinhos. Aqui eu colei folha de livro porque eu gosto desses papeizinhos mais firmes, tá? E aqui tem mulheres, tá? Com flores, palavras, giorno, números que eu particularmente amo números e eu percebi que a maioria de vocês gostaram também, então eu trago para os arquivos de membro também o que eu sinto que vocês gostam, tá? Eu não só coloco aqui o que do meu achismo, inclusive eu vou falar, aqui nesse arquivo tem 2 pedidos de membras, então coloquei aqui também, eu sempre peço sugestões de vocês, o que eu sinto que vocês gostam eu trago para o arquivo, e aqui eu coloquei memórias, recordações, gratidão, tem às vezes eu coloco um pouquinho de espanhol, de inglês e vamos que vamos. Tickets, e tem a mulher de arco e flecha. Essas páginas aqui não estão recortadas, por isso estou mostrando primeiro. Aqui, gente, a gente ama esses numerozinhos, esses ticketzinhos, então eu coloquei, tá? E aqui é tudo que eu já recortei, tá? Uma das coisas que me pediram foi envelopes, eu nunca coloquei envelopes nos meus arquivos, então eu coloquei nesse mês, tá? Se vocês quiserem nos próximos, eu posso colocar também conforme o tema. E aí, na página que tem o envelope, eu coloquei um papelzinho, caso você já queira para colocar dentro. Esse aqui eu coloquei como se fosse tags, para a pessoa colocar dentro também. Aqui eu já recortei, já colei, então coloquei envelopes. Esses papeizinhos aqui, esses die cuts, eu fiz para mim, né? E aí eu falei, ficou legal, acho que vai ficar no tema, então eu coloquei pra quem quiser usar, tá? Eu só achei ele um pouco chatinho pra recortar, mas ficou bonito e depois que você esfuma, fica muito bonito na colagem. Fiz pra mim e acabou ficando no arquivo. Essas aqui, gente, olha que coisa linda. Ó, parecem uns dollies, uns bordadinhos, então deixei também no arquivo. Aqui, ó, esses frames que a gente adora, essas molduras, ó. Então, o arquivo também tá nas cores, né, do marrom, tem bege, tem um toque de preto. O marrom, os tons de marrom predomina sempre, né? Esse aqui, coloquei uns escritos, que eu achei que deu todo um charme, tá? Ó. Ju, eu sou membro do seu canal e não tive esse arquivo todo, por quê? Que já aconteceu de gente... Mas, Ju, eu vi fulana com um arquivo com muitas páginas e por que o meu... Porque dá uma olhadinha, tá? Em qual categoria você tá, como eu falei. Quem é cogumelito, que é R$ 4,99, tem 5, 6 páginas de arquivo, tá? E a categoria de fada e girassol tem o arquivo completo, tá bom? Por que, gente? Por que surgiu isso de ter mais páginas? Eu sempre colocava muita página nos arquivos. Eu me empolgava, tinha mês que eu me empolgava muito. Para ser bem sincera com vocês, não foi nem pensando, eu quero uma categoria mais cara no canal. Não, primeiramente, não foi nem essa a intenção. No canal, quando eu criei a área de membros, tinha R$ 4,99 e tinha R$ 19,99, que é o Girassol, que era para apoiadores do canal, quem quisesse apoiar o canal. E era o mesmo arquivo para todo mundo, um arquivo de 5, 10 páginas. Esse era o meu limite, 10 páginas. Só que com o tempo, com as ideias vindo, eu queria colocar mais páginas e eu ficava naquela coisa, o que é que eu vou fazer com essas páginas que sobraram? Poxa, porque querendo ou não, além de ser muito gostoso de fazer esses arquivos, é um trabalho também. É horas ali sentada, pesquisando imagem, tratando imagens, fazendo, recortando, modificando,
editando, enfim. Então, é um trabalho muito bom, muito gostoso. Eu fico muito feliz em fazer cada arquivo, porém não deixa de ser um trabalho e de ser trabalhoso. E aí me veio a ideia, eu falei, poxa, então eu posso botar um valor intermediário, né? E que não fica tão pesado para todo mundo, porque eu também penso muito nisso. Então, tinha o de R$4,99 e eu falei assim, não vou deixar quem é R$4,99 sem arquivo, se quando eu comecei a área de membros, tinha arquivo para todo mundo. Então, eu coloquei R$15 para ficar ali meio termo para todo mundo, tá bom? O valor de R$20, você tem a mesmas benefícios de quem é fada premium, são que são apoiadores do canal, tá? Porque, gente, essa área de membros é uma das coisas que mais ajuda a gente aqui que tá criando conteúdo. Já falei pra vocês outras vezes, então eu agradeço muito, muito, muito de coração, tá? Então, é isso. Aqui eu coloquei tags. E a forma que surgiu foi essa. Eu queria colocar muitas páginas. E hoje sim eu tô feliz. Eu coloco aqui no mínimo 20 páginas. Eu falo pra vocês, ó, é de 15 a 20 páginas. Mas vocês veem que eu sempre acabo passando, é 24, é 25. Já teve arquivo aí de 26 páginas. Entendeu? Entendeu, né? Então é isso. Essa tag aqui também, ó, bem grande. Aqui é aquela página que eu imprimi a 5, ó, eu imprimi ela também a 4, olha como ficou bonito. Eu gosto de fazer esses furinhos, cadê? Com esse aqui, com esse furador, porque eu acho que ele fica mais real, sabe? Nossa, eu adoro, eu adoro usar ele. Então, tem gente que vai gostar de ver, né, o arquivo já recortado, para ter ideia de como vai ficar, e tem gente que vai preferir ver ele inteiro. Então, ó. Já vou para os fundos, tá? Tem várias páginas ali de fundo. Aqui é outro envelopinho que eu fiz, tá? Ó, outro envelope. Aqui são imitando efêmeras, documentos, ó. Aqui eu imprimi na folha 4. Esse aqui que parece um baralho, né? Lindo. Assim, papéis recortados. Ó. Que a gente ama e adora. Aqui são as folhas de fundo. Borboletas, porque, novamente, tem algo que representa mais liberdade do que borboletas. E, finalmente, a mulher de arco e flecha. Essa daqui seria a capa do arquivo, depois eu coloquei aquela, achei que também ficou muito boa. Então, essa era a imagem que estava na minha cabeça quando eu comecei o arquivo. Liberdade Journal, a busca pela liberdade. E aí, depois a gente estava falando sobre o Fury da comunidade, e aí a Jill falou assim, amiga, é o mês das mulheres, e eu... Você acredita? Eu tava fazendo o arquivo o tempo todo e eu não tinha associado que março, né? Dia das Mulheres é todos os dias, né? Vemos e convemos. Mas, né? Criaram a data, então bora celebrar. Então, eu falei, gente, realmente... E olha a força desse arquivo, olha as coisas que eu fui pegando, as referências. Guerreira, deusa, mulher, liberdade, entende? Então, achei que, no final das contas, olha... Incrível. E aqui, um pedido de uma membra que ela me pediu, que foi a Cacau. Vou falar, Cacau. Ela falou que queria um tema de jornal, que lembrasse jornal. Eu falei, olha, eu vou tentar. E eu tava já nesse processo de criar o arquivo. Eu falei, olha, eu vou tentar encaixar com o tema desse mês. E olha que coisa incrível, gente. Então, coloquei algumas páginas. Se você, como eu, tem dificuldade de achar folhas de jornal, eu adoro colar jornal nas minhas colagens, adoro. Já consegui ter algumas. Mas hoje já não consigo ter tantas. Enfim, é algo muito difícil. Não conheço ninguém que lê jornal. Então, assim, foi bom porque quem gosta também tem agora a oportunidade de colar no seu diário, fazer essas art journals com páginas que lembram diário, tá? E olha aqui ela da capa aqui. Liberdade de ser quem eu quero ser. News e curiosos. Daily News. Gente, ficou o máximo, sabe? Ficou o máximo. Eu amei. Liberdade Vintage. E aí eu coloquei as asas dela como retalhos, porque, né, o canal... Somos retalhinhos, temos várias histórias dentro de nós e isso na minha cabeça me lembra uma coxa de retalhos. São vários retalhos de várias histórias, pessoas que vieram antes de nós. Então tá tudo aqui. E a página final, que eu falei pra vocês, essa menininha com essa câmera acabou que foi um acidente artístico. Eu tava lá no programa que eu crio os arquivos, coloquei a borboleta, aí coloquei essa menina, aí coloquei diário vintage, quando eu vi ficou assim. Eu amei! Eu tô colocando em tudo, gente, imprimi vários pra colocar no meu diário, coloquei em capa ali de diário e acabou indo pro arquivo, tá no mundo, tá? Então esse arquivo tá bem legal, eu tô muito orgulhosa dele,
No começo eu fiquei meio desesperada, meu Deus, eu quero muita coisa para um arquivo só, muita coisa, não tem nada a ver, porque eu queria borboleta, eu queria jornal. Olha, pensa comigo. Eu queria uma mulher de arco e flecha, eu queria jornal, queria jornal, eu queria que fosse vintage, eu queria tickets, eu queria efêmeras, e eu queria que tivesse um pouco desse traço de anime, de oriental que eu gosto nos arquivos. Depois que estava quase pronto, me pediram envelope. Aí, tudo bem, o envelope você coloca ali no tema, conforme vai, tá tudo bem. Mas, gente, tudo isso eu queria colocar nesse arquivo, eu acho que no final das contas, o resultado foi incrível. E aí, vamos pro arquivo da Dil, que eu também vou colar hoje no meu diário. Não quero me prolongar, porque esse vídeo de arquivo do mês sempre é longo, porque a gente para mostrar página a página. Mas é isso, tá? No final, na verdade, eu não sei se eu vou deixar essa parte. No sábado, foi na sexta-feira, eu tava em um momento aqui reflexivo, enquanto escrevia. E eu acabei conversando com vocês, eu me gravei aqui conversando. Então, talvez eu coloque essa parte no final do vídeo, não sei. Então, para o vídeo não ficar ainda mais longo, eu vou tentar colar 1 ou 2 páginas, porque é isso, tá? Então, a intenção aqui é mostrar o arquivo desse mês, mostrar meu diário de março, algumas atualizações que eu fiz, e eu vou colar uma paginazinha com você. E no final tem aí uma reflexão, tá? Sobre diário também. Então, bora lá. São 12 páginas esse arquivo, amiga? São 10, não lembro. E aí, essa página tá rasgada porque logo eu vou mostrar a vocês. Eu coloquei em uma capa ali de caderno, então eu já mostro. E a Dil, gente, isso aqui são efêmeras originais, tá? Ela escaneou coisas que foram da avó dela, revistas de bordado, documento, letrinha da avó dela, gente. Então aqui é tudo escaneado, tá muito maravilhoso, muito especial. A Dil trouxe pra gente essa atmosfera de efêmeras, de documentos antigos. Então assim, a gente já cola com papeizinhos, mostra pra vocês aqui. Esses bloquinhos, eles lembram, olha só, tá vendo alguma semelhança? Eles são caricaturas, recriações de documentos antigos. Esses papeizinhos vintages que a gente gosta, tá? Opa! Esses papeizinhos vintages que a gente gosta de colar, olha só. Eles lembram esses anúncios, tá? Essas coisas antigas que talvez algumas de nós não viveram. Ó, receita, documento antigos. Tem mais coisa aqui. Então, isso que a gente cola, tá? Tem muita coisa aqui. Essas coisinhas que a gente cola, lembra a gente de coisas que a gente não viveu, ou algumas viveram. Para algumas pessoas é relembrar coisas que viveram, para outros é colar com coisas que nunca alcançaram, que nunca viveram. Então, a Dil trouxe pra gente a oportunidade de ter acesso a esses documentos, esses papéis, de quem a gente não conhece, alguns a gente conhece que foram da avó dela, ela traz as histórias e fez a gente também buscar as nossas histórias. É muito legal porque tem muita gente, esse movimento, tá muita gente procurando documento das suas famílias. E tá trazendo para as colagens, tá criando caderno, tá tendo acesso, sabe? Tá tendo acesso. E eu sempre falo pra Dil, olha, você sem querer, sabe? Sem querer, totalmente natural, acaba acessando as pessoas e trazendo elas para esse lado, pro lado de resgate, tá? E isso é lindo. Então, esse aqui são o arquivo da Dil, é efêmerico de verdade, tá? São coisas escaneadas da família dela, da história dela. Ela tá trazendo também kits, ela tá vendendo kits, tá? De efêmeras também, que algumas são da família dela, algumas coisinhas que ela trouxe da avó, e algumas ela tá comprando, né, fazendo toda uma curadoria para vender pra gente, fazendo kits efêmericos, tem bordadinhos, logo vai ter aí kits com bordados de coisas antigas, documentos, né, então é algo muito legal, revistas antigas, jornal, documentos antigos de outras pessoas. Ela tem uma live que ela mostrou comprinhas que ela fez no sebo, vou deixar aqui na descrição para vocês. Então ela vai no sebo, faz todo esse resgate, essa curadoria, cuida dos documentos, se tem tecidinhos, ela dá aquela lavadinha, deixa tudo cheirosinho, limpinho, os documentos, ela dá uma tratada nas folhas. Então, ela tá fazendo toda uma curadoria, fazendo kits, né, temáticos, alguns seguindo uma paleta de cor para revender, e tá lindo de ver, lindo, lindo. Já fiz a minha encomenda, tô aguardando o meu kit de efêmeras, que são papéis que tá vindo pelo correio. Então, assim, logo vocês vão ter um box. Então, é algo lindo e tá fazendo a gente também ter resgate de nós mesmos, das nossas histórias, de quem vieram antes de nós, tá? Então, tá aqui.
Aqui, olha que coisa mais mimosa. Isso aqui é uma receita que a avó dela fez pra ela, tá? A avó dela fazia esse pavê pra ela, olha, 24/8/96. Ju aqui tinha 2 meses de vida, tá? Eu nasci em 96, nasci no 6 de 96. E olha só, aqui, ó, revistinha de bordado que foi da avó dela. Olha que massa você colar com coisas de quem você sabe que foi. Por mais que eu não tenha conhecido a vozinha da Jill, mas eu sei que é da vozinha dela. Olha, gente, propaganda de lente de rosas. Então é muito especial, tá? Muito, muito, muito. Olha, isso aqui eu não alcancei, mas eu acho muito legal que essas coisas, essas bonequinhas de papel que a pessoa recortava e veste. Gente, isso aqui eu vou recortar, eu não vou colar, eu vou brincar com isso aqui, tá? Eu achei muito legal, muito massa. Aqui, a Jill tinha essa página de revista e tava num amarelo, assim, bem vivo. E aí a gente teve uma resenha na live dela, eu vou deixar outra live dela, tá? A live de segunda-feira, a live de ontem. E aí essa página aqui era uma página de revista, tinha um fundo bem amarelo. E aí a gente brincou. Eu falei, eu acho que se colocar no GPT, o GPT, né, modifica esse fundo aí, não sei. Gente, foi uma queca, foi um horror. O GPT definitivamente não sabe fazer imagem. Mas enfim, olha, eu vou deixar a live pra vocês, foi uma resenha. E aí eu consegui ajudar ela e consegui deixar esse fundo cinza. Aí só que assim, acaba falhando, né? Então assim, teve algumas partes manualmente, ela foi tirando, aí deixou tudo, o fundo bem, ó, branquinho. E aí ela, eu não gosto de colar menininhas, foi pra você, pronto. Aí depois eu consegui, ó, fazer essa página com as menininhas daqui, só que separadinhas, sabe? Que eu pensei, eu quero colar uma a uma depois também. E aí saiu essa página e ela deixou no arquivo página extra detectada. A Ju passou por aqui e deixou esse pequeno acidente histórico. Não foi por acaso, foi destino efêmero. Então tem essas duas páginas de menininha, porque eu adoro menininha, gente, nas colagens, tá? E muito obrigada, tá, amiga? Muito obrigada por essa homenagem. Então esse é o arquivo de membros da Jill, tá bom? É isso. Então vamos... e aí vamos pro meu diário. Vamos pro diário de março. Eu mostrei pra vocês até na live passada. Meu gato continua deitado aqui, bem espojado, graças a Deus. Deixa eu tirar isso aqui que eu tava fazendo um caderno. Eu até fiz uma... olha, gente, que lindo. Deixa eu tirar meu gatito daqui também. Ó. Tudo patrocínios do Advento. Vocês viram na última live que eu até decorei uma capa de caderno assim? Esses cadernos eu ganhei da Jill. E aí, na última live, eu decorei a capa com arquivo de culinária, né? Ficou bem vintage, bem carinha de anime. Decorei uma página de um caderno assim, tá? Já tirei ele daqui. Só que nessas coisas de efêmera e tudo mais, tá? Ele não tá aqui. Gente, eu tirei ele. Tinha decorado a capa, até arranquei algumas coisas da capa. Arranquei as folhas que eu tinha colocado dentro, eu já vou explicar pra vocês. Gente, eu queria achar ele pra mostrar pra vocês. Não sei onde eu coloquei. Não sei onde eu coloquei, mas enfim, né? Eu tava com muita vontade de fazer, não precisamente um junk journal, porque eu quero continuar com esse diário, tá? Esse diário, falei pra vocês também no último vídeo. A Jill me deu um caderno inspirado no junk journal, né? Aquele caderno grande e tal. E ela me deu costurado, só que desde quando ela me deu, eu tava querendo fazer ele um TN, justamente pra tirar caderno, colocar caderno. Então eu transformei ele em um TN. Então eu não quero deixar de usar ele, fazer um junk journal, enfim, costurado. Eu queria realmente um TN pra colocar aqui dentro meus caderninhos. E aí me surgiu muita vontade de usar. Ao mesmo tempo eu não queria fazer um junk journal, mas eu queria páginas de junk journal. Então como a gente resolve isso? Fazendo um caderno estilo junk journal. Estilo não, um junk journal, porque aqui são folhas reaproveitáveis. Então, não vou deixar de usar minha capa tá aqui, estou usando ela, só que o caderno em si é um caderno junk journal, que é um caderno de lixo, com coisas que iriam pro lixo. Aqui tem folhas craft, que foram do advento, que a Jill mandou pra mim, dentro da caixa. Tem aqui, acho que foram coisas do meu aniversário. Não, foi do advento mesmo. Que ela mandou vários papéis crafts pra mim amassado. Coloquei algumas folhas novas, branquinhas, sim. Coloquei algumas. Até imprimi quadriculado, porque é o tipo de papel que eu mais gosto pra escrever. Eu consigo manter minha letra ali em um certo padrão de tamanho. Então, eu fiz
E aí, o que aconteceu? Eu já tinha preparado um caderno para março. O que aconteceu? Eu tirei, né? Eu tinha decorado até uma página, que essa página eu decorei na última live com vocês, tá? Que foi esse arquivo lindo. Então, eu arranquei, tá? Eu arranquei essa página da folha e coloquei aqui na capinha e fiz um bolso. E tava março já. E aqui eu decorei essa capa com o arquivo da Jill, aqui, aquela página que eu rasguei. Coloquei aqui na capa, botei 2026, as moças bem vintage, eu taquei 2026. Carimbei em volta, e aqui eu coloquei uma tiragem do dicionário que eu fiz do arquivo, vintage. De alta qualidade do passado, associado a um período considerado clássico ou único, nostálgico, de delicadeza refinada. Não super combinou? Combinou, minha gente. E aí nasceu um refil de TN, tá? Junk Journal. E aí aqui, já comecei ontem, já escrevi, tá? A Helena ganhou um joguinho de lençol da minha mãe, então colei aqui, escrevi sobre... Ó, já tá aqui escrito, essa página não tem nada demais, tá? Não tem nenhum segredo de estado. Eu falei pra vocês também que eu fiz algumas folhinhas assim, em papel vegetal em casa. Coloquei aqui. Essa página também eu já tinha decorado do caderno, então eu arranquei a... Deixa eu ver, gente, vocês estão enquadrados aí já? Arranquei a página, tá? E colei aqui, tá? Pra não perder, já tinha decorado. Imprimi, eu acho que eu imprimi 6 folhas, tá? Esse quadriculado, entre essas folhas foram essa folha sulfite comum e papel reciclado, quadriculado, porque eu pensei em quê? Uma folha, talvez, eu deixo pra escrever e uma eu decoro, porque ultimamente eu tô fazendo isso no meu diário. Um lado eu tô decorando mais e o outro eu tô escrevendo mais, tá? Então... eu acho que vai funcionar bem, tá? Tudo é um teste, vamos ver como vai ser os próximos. Então, foi nisso que eu pensei. Com as efêmeras que eu encomendei com a Jill, também estava pensando já em fazer isso, de fazer um Junk Journal refil pro meu TN. E eu tava pensando nisso, uma página colocar efêmera e na outra uma folha branca ou craft ou reciclada, quadriculada para escrever. Eu tava pensando nisso já, em mesclar. Então, eu fiz isso, botei papel craft, papel reciclado. Eu acho que os próximos vai ser até mais papel reciclado, além de ficar mais bonito, eu tenho mais papel reciclado do que papel branco, meu papel branco já tá acabando. Eu coloquei acho que umas 4 folhas desse papel aqui também quadriculado, que é da Happy Planner. Olha que chique! Que dia que Journal chique! Então tem umas 3, 4 folhas aqui, que é papel da guria da mochila amarela, que é quadriculadinho, é refil que ela vende lá na loja dela, então coloquei aqui. Olha, gente, que Junk Journal chique! Papel craft, olha, o luxo e o lixo, do lixo ao luxo. Tá tudo misturado. Eu tava com saudade disso, sabe? Saudade desse aspecto junk. Só que ao mesmo tempo eu queria manter no meu TN. E aí eu falei pra Jill, muito inspirada também na Meg. A Meg é uma gringa maravilhosa. Ela usa cadernos da Travelers Notebook. Meu Deus do céu. É um sonho. Oh, gente. Um dia eu vou tocar em um. Eles são lindos demais, gente. Então ela usa, né? Acho que é tamanho regular. Ela usa um Travelers Notebook. Só que os refis do Travelers Notebook dela, bebê, são junkies. Ela faz com folha de revista, folha de livro, muito papel craft. Ela faz muita colagem com revista. Então, assim, foi um boom de inspiração pra mim, tá? E depois veio as efêmeras. Eu falei, opa, vou fazer um de efêmeras. Como as minhas efêmeras não chegaram ainda, não me aguentei, já comecei já com o que eu tinha aqui, tá? Então, papelzinho vegetal. Acho que até passou um pouquinho. E minha folha que eu imprimi, eu tenho um aplicativo que eu consigo imprimir pontilhado, quadriculado, você lá configura o tamanho dos quadrinhos, se você quer menor, se você quer a linha mais forte, mais clara. Não repara a ladeira do Bonfim, porque assim, eu sou péssima para refilar caderno. Se eu ficar reparando muito nisso, eu vou deixar de usar o caderno, então, por favor, não repare que eu não vou reparar. Ai. Até por isso, gente, que às vezes eu prefiro comprar um caderno assim, né? Mesmo nesses estilos de Junk Journal, porque eu me incomodo, eu não sou perfeccionista, mas eu me incomodo com essas falhas aqui, sabe? Eu me irreto com isso aqui, todo torto. Enfim, eu não costumo ligar pra essas coisas, mas quando é no meu diário, quando é eu que faço, eu me incomodo. Se fosse outra pessoa, não tinha me incomodado, mas enfim, né? Que não me desanime de usar ele, que eu tô muito empolgada. Aqui, mais papel craft. Aí, entenderam como eu fiz? E aí tá um lado craft, o outro papel branquinho, papel reciclado. Olha, gente, que lindo. Já tá, aqui é um fundo já praticamente feito. Olha a guria aqui, ó, a guria. Papel craft. Aí, no final, aqui eu coloquei folha de livro. A guria.
E aqui já é o miolo do caderno, tá? Costurei com linha verde, porque é bem discreta. Ninguém tá reparando. Então, foi assim que ficou, tá? E eu tinha preparado um caderno assim, ó, como esse, tá? Que a Gil me deu no advento. Me deu vários, graças a Deus. Então, assim, tenho esse e esses aqui, tá bom? É isso, minha gente. Vamos viver, vamos decorar. Falei demais, mostrei. Então, hoje a gente vai... Eu acho que eu vou fazer uma colagem aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Já tem essa colagem aqui. Então, é aqui que eu vou escrever, né? É aqui que eu vou escrever. Então, nesse lado de cá, eu vou fazer uma colagem. Aqui eu vou deixar livre para escrever e faço mais uma, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver, gente. Essa latinha que eu ganhei, essa latinha, né? Ó o tamanho da lata. Essa lata eu tô colocando arquivos que eu tô usando no momento, tá? Tem aqui até os arquivos do membros da DIL do mês passado, ó, que já tinha efêmeras. Já estávamos vivendo toda essa atmosfera de efêmera, ó. E aí, algumas coisas eu já usei. Pra não ficar tudo em cima da minha mesa, deixei aqui esses dias na minha mesa porque eu queria gravar pra vocês. Mas, depois, vocês vão ver nos próximos vídeos, eu abrindo essa lata. A lata tem arquivos digitais, tá? Essa lata aqui é lata pra arquivo, meu e da Dil, somente. E o das lives, né? Porque quando a gente faz live, a gente também libera arquivo. Então, quero fazer aqui um agrumadinho. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não quero um agrumadinho que tome a página toda, porque eu quero que mostre também, né? Esse detalhe aqui. Então... Opa. Isso aqui tá bem legal. Olha, gente, esse de flor, que lindo que ficou. Tô separando, mas não tenho certeza se eu vou usar... Ó, esse aqui também, nossa, ó. Esse aqui eu amei. Eu acho que esse aqui pode ser a base pra todo mundo, né? Pode ser uma boa base. Ó, pra fazer um agrumadinho. O agrumadão. Aqui eu vou recortar melhor. Deixa eu recortar. Esse arquivo eu levei ele todo pra sala e comecei a recortar enquanto assistia. Não, eu lembro bem que eu tava assistindo até Pequeno Urso com a Helena. Ó, que legal. Esse aqui não vou colocar, não. Ó, esse aqui também tá tão bonitinho, gente. Aí, assim, no papel A4 vocês veem que ficou bem grande, tá? E aí tem aqui A5. Ó. Que talvez seja, né, até mais ideal pra todo mundo. Esse aqui também, ó, no A4 como ficou e A5 bem menor. Então, vai bem de gosto e o tipo de caderno que você usa, né? Ah, eu vou pegar um desse aqui, ó. Gente, essa página também aqui eu fiquei apaixonada, tá? Fiquei completamente apaixonada. Olha só. Aí eu pensei em recortar ela, essas duas aqui. Eu falei, não, como tem muito detalhe, é melhor mostrar a página inteira. Olha só. Esse aqui eu já vou colocar na lata, que eu tô vendo o tempo de cair. Ainda mais que eu tenho um gato aqui esparramado na minha mesa. Ó, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tá todo mundo vendo isso? Aqui a gente tá tendo muita chuva. As chuvas estão vindo mais à noite, né? Muita chuva, muita queda de luz. Então, semana passada a gente já teve isso, né? Até falei a vocês na live. A gente teve live e aí eu falei que tava tendo queda de luz.
Então, se por acaso você manda mensagem pra mim, eu demorei de responder, que eu costumo responder qualquer horário, eu costumo sempre responder logo assim que eu vejo, mas se você manda mensagem pra mim, Ju não respondeu, pode ser que aqui tá em chuva, tá? Já até avisei a Dil, ó, se tiver em dúvida porque eu sumi, não estou aprontando. Olha a temperatura da cidade, que esses dias até em alerta vermelho ficou. Ai, agora já não tô gostando tanto. Ó. A gente vai se ajeitando. E o gato espanando aqui. Sabe o que tá faltando? Tá faltando a moça. Tá faltando a moça. Isso tá faltando, gente. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Calma aí, meninas. O momento de vocês vai chegar. Esse aqui eu vou recortar. Ah, esse aqui eu vou colocar... Era pra mim ter imprimido numa folha mais grossa pra eu brincar de... Ó, eu podia recortar essa... Ai, pronto. Eu podia e já foi. Já veio a ideia toda, já. Ó. Essa aqui é a Kátia, né? A vizinha da Fabi. É, Fabi. Ai, gente. A live foi demais, viu? Eu tô muito empolgada que chegue tudo, gente. Muito, muito. Ó, Kátia, eu vou dar uma rasgadinha aqui, tá, minha filha? Ai, que... Aí era tudo que faltava, tá vendo? A Kátia. Kátia merece uma flor. Olha só, bebê. É isso, minha gente. Tá, cola primeiro, né, doida? Tá aí já, é isso, é isso, é isso. Nem comecei a colar. Ai, pera. Espero lembrar de tudo depois. Provavelmente vai mudar muita coisa, né? Ó, esse aqui eu não vou colar agora, porque o bichinho até sumiu lá atrás. Ai, gente. Ah, o nosso grupo também lá no WhatsApp, de achadinhos. Aqui eu já não lembro mais pra onde tava. Nosso grupo de achadinhos, tá? Da Shopee, da Amazon, tá aqui na descrição. É, coisas que eu vou achando em promoção, ou coisas que me pedem mesmo, eu vou colocando lá no grupo, tá? Tem coisa de papelaria, material pra colagem. Ó, já saiu tudo fora do prumo, perceberam, né? Acontece. Ai, ficou até melhor que a flor tava pra cá escondidinha. Ó, só. Tem gente que me pediu ajuda, né? Tava querendo comprar material. Ó, qual é melhor, esse aqui ou esse? Então também dei uma ajuda. Podem procurar a gente, pedir link, se você for fazer alguma compra na Amazon, chamar a Jill. Essa semana até mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha, preciso desse link aqui, gata, por favor. Ó, e agora eu quero um dicionário. Ai, que linda! Diário, Vintage, Liberdade, Voo, Deus, a Arte, Verdade, Amor ou Flecha? Liberdade. Então, vamos. Mês passado eu coloquei no arquivo frases, né? Frases e palavras no tema. Esse mês eu coloquei o dicionário. Oi, gente. Ó, de novo eu vou colocar assim. Deixa eu esfumar um pouquinho. Agora eu não sei se eu vou esfumar de marrom, né? Marrom mesmo.
Olha só que lindo. No papel vegetal, hein? No papel vegetal. Olha só! Ai, que linda! Pronto. E até pra dar uma firmeza nessa página quando eu for escrever, né? Porque eu tava com medo também da caneta, do papel ficar muito fino, porque eu passei óleo. Mas ficou bom. Eu amei, gente. Então essa é a segunda página do meu diário, tá? Vamos para cá. Essa página tá meio assim, porque essa daqui eu colei. Aqui. Vamos ver. Ai, gente, que letrinha mais linda, meu Deus. Ah, essa página também tá maravilhosa. O que é que eu faço, Brasil? Esse aqui eu não vou recortar. Esse aqui eu vou deixar aqui pra eu... Vou colar folha de livro atrás. Ah, essas meninas. As migas. Aqui, peraí. As migas vão vir pra cá. Ó. As menininhas tinham que vir pra cá, hein? Foi colocado especialmente para a minha pessoa. Ah, não, para. Venha, lindeusas. Eu sou essa daqui, de perninha dobrada. Já falei a Dil, já tomei patente dessa. A Dil é... Cadê a Dil? A Dil é essa daqui. Ai, que lindo que ficou. Gente, esfumar dá outra vida, né? Você pega um papel e esfuma. Dá um efeito tão bonito. Ó. Aqui. Isso aqui eu não tinha planejado, mas bora. Ó. Aqui, colar essa. Ó. De chinelinha. De chinelinha. Pronto. Aí, deixa eu ver se eu acho um papel pra colocar a miga ali. Ó, gente, meus doile aqui. Cadê? Aqui. Ó, ó.
Ó. É isso, meu povo. Maquiagem natural com Angel Face. É sobre isso. Olha só. Mais uma página. Gostaram? Aí, vamos fazer mais uma. Cadê as páginas? Deixa eu pegar uma página de fundo. Liberdade Vintage, olha só. Liberdade de ser quem eu quero ser. Que linda, ó. Acho que... essa aqui nem precisa de muita coisa, né? Olha só. Só vou colar ela, gente. E pra mim tá ótimo. Acho que a imagem já fala por si. Ó. Ai. Lindo. Dava pra fazer um bocinho também, né? Dava pra fazer um bocinho, mas... como eu já tenho essa parte escrita aqui, eu não vou... acho que eu vou colocar uma... vou colocar o flash aqui, ó. Agora eu vou cortar. Pronto. Cadê? Oxi. É isso, gente. Ó, flecha. Projétil afiado disparado por um arco, simbolizando direção ou objetivo, metáfora da vontades ou paixões que miram e alcançam o coração. É isso, bebê. Assim que ficou as páginas. Olha só. Que já estava feita. Essa daqui, tá? Hoje eu quis usar só o meu arquivo, o arquivo da Jill. E aí nos próximos vídeos eu já vou misturar, eu vou pegar coisa que eu já tenho, material que eu já tenho, vou misturar mais, tá? Esse primeiro vídeo, assim, que eu tô apresentando o arquivo pra vocês, eu gosto de usar somente ele e o da Jill, que geralmente se combinam, tá? A gente às vezes nem planeja. Às vezes a gente nem vê o arquivo uma da outra, já aconteceu, e daqui a pouco a gente faz um arquivo que não que é igual, mas se casa, são temas que se casam. Então, esse mês, eu acho que são arquivos que dá pra usar muito, juntinhos e unidos. Ai, ai, adoro, gente, olha pro meu diário assim, adoro, adoro, adoro. Tá? Então, é isso, meu povo lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas decorações, que tenham gostado do arquivo. Me procurem quem quiser, tá? O arquivo. Quem quiser se tornar membro, por favor, é uma grande ajuda aqui pro canal, é um grande apoio pra gente. Quem quiser fazer o upgrade também, faça, seja super bem-vindo. Aqui, onde você clicou para ser membro, só você clicar em cima, descer a categoria de Fada Premium e tem a opção fazer upgrade, tá bom?
É isso. Beijo no coração. E não acabou o vídeo ainda. Aqui no final eu vou deixar uma pequena reflexão que eu estava fazendo aqui comigo, os meus botões, sobre diário, sobre escrita, e um momento meu que eu estava passando. Então eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso. Eu queria uma palavrinha aí com vocês. Eu quero que vocês comentem, sabe? Deusa nos comentários. Tá? Deixem nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Após a estreia, coloca assim pra mim, Deusa. Que aí eu vou te responder com áudio, tá? Bem fofucho, bem carinhoso e bem dengoso. Tá bom? Então fiquem aí com a minha mensagem final do vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima. Quarta-feira a gente tem live até que a luz nos separe. Bom com vocês, eu espero que sim. Eu prometo tentar não me prolongar nessa abertura. Tava escrevendo meu diário, tava lá na sala escrevendo. Olha como tá. Adoro mostrar como ele tá. E hoje foi um daqueles dias que eu escrevi muito, muito, muito. E compartilhar com vocês, eu não vou... Hoje é sábado, tá? Eu só vou gravar vídeo diário pra vocês no domingo ou na segunda-feira. Só que eu tô com esse sentimento fresco dentro de mim, eu queria compartilhar com vocês. Às vezes, a gente sofre por antecedência, se preocupa com algo que nem aconteceu, ou com algo que está no nosso campo, né? Nosso campinho mental aqui. Um medo, enfim, uma ansiedade de algo que não aconteceu, que a gente nem sabe se vai acontecer, suposições da nossa cabeça. Isso acontece comigo e acredito que acontece com muita gente. E por que você está falando isso, Ju? É algo que eu senti hoje, enquanto escrevia no meu diário. Deixa eu colocar vocês assim. E eu queria compartilhar com vocês esse sentimento que eu tive e essa reflexão. Eu tava com o coração um pouco apertado, preocupada com algo futuro que eu não sei se vai acontecer, enfim. Algo que eu pensei e me deu algumas porcentagens de medo, enfim. E eu comecei a escrever no meu diário, eu tava com o coração muito apertado. Era essa a sensação que eu tive. Gente, não é nada grave, tá? Então, é algo que eu senti. O coração deu aquela apertada e eu falei assim, nossa, eu vou escrever. Eu comecei a escrever. E assim, eu comecei a escrever sobre esse aperto, sobre isso que estava me preocupando, algo que talvez um dia aconteça no futuro, uma suposição minha, enfim, mas que naquele momento me causou esse incômodo, então eu fui escrever. E eu comecei a falar no meu diário sobre isso e terminei a minha escrita falando do meu aniversário, como eu quero comemorar. Quando eu falo pra vocês aqui que a escrita ela cura, que ela ajuda, que ela alivia, nem sempre ela vai curar. Muitas vezes tem determinados casos que talvez você escrever sobre alguma coisa vai machucar, vai cutucar. Cada caso é um caso. Mas achei engraçado. Depois que eu terminei de escrever, eu fiquei com o diário aberto e fiquei olhando pra página e pensando comigo, meu Deus, comecei a escrever sobre uma dor e terminei planejando o meu aniversário como eu quero que ele seja, que é lá em junho. E se eu não tivesse escrito, talvez eu estaria com esse aperto no peito até agora. Ju, acabou a sua aflição, o que você estava sentindo acabou, sumiu? Não totalmente. Ainda tá lá naquele campinho das ideias, no campinho das ansiedades. Porém, entretanto, tá mais leve. E agora eu já consigo refletir sobre isso. Com mais tranquilidade, não dói tanto. Então hoje, quero fazer você refletir um pouco sobre isso. Eu sei que muita gente não tem a facilidade de escrever. Eu sempre falo sobre isso. Cole, expresse o que você sente de alguma forma. E eu acredito muito que as pessoas, que Deus, que o universo, ele não une as pessoas à toa. E às vezes eu reflito sobre isso, né? O quanto eu falo das escritas, o quanto as escritas são importantes pra gente. E o quanto a Jill fala da arte, que a arte não mente. E aí eu me peguei pensando nisso também. Eu pensei já nisso várias vezes. Olha como as coisas se encaixam.
A Jill não sabe nem que eu tô gravando essa parte, eu nem falei sobre isso com ela, mas é algo que eu refleti, tá? E eu sempre reflito, e eu nunca tinha comentado com ela, enfim, que eu falo muito sobre a escrita. Não sou estudada sobre psico humana, sobre. Não sou. Tudo que eu compartilho nesse canal é sobre o que eu sinto, sobre as minhas vivências e algumas vivências que algumas pessoas compartilham comigo, tá? As pessoas às vezes me procuram para conversar e eu adoro ouvir as pessoas. Me ensina e me ensina para passar para outras pessoas também. Então eu não estudo sobre isso profundamente. Tudo que eu compartilho com vocês é daqui do coraçãozinho, da cabecinha, do coração, das vozes da minha cabeça. Então, como a Jill, olha como é a união das pessoas, sabe? Vem a Jill falando pra vocês, olha, a arte não mente, a arte é assim, cole, faça, arte, sabe? E vem a Ju com a escrita. E o quanto esses dois estão alinhadinhos ali, sabe? E aí vem a Ju Otaku aqui pra vocês agora. A gente tava assistindo um anime, dos muitos que a gente assiste. É algo que eu vivo, tá, gente? Que eu assisto todos os dias, então acaba que eu acabo sempre falando, analisando com vocês. E nesse anime, alguns magos, os magos, para lançar suas magias, eles precisavam escrever. Magia escrita. Eu vou lançar um feitiço de fogo, ele tinha que escrever. Aonde? No papel não, ele só tinha que escrever. A varinha deles era escrita, sabe? Eles pegavam a varinha, eles começavam a escrever. E em uma luta, né? O adversário sabia que o poder deles era só com a escrita, né? O poder dos magos. E aí mobilizou as mãos, cortava as mãos, enfim, todo tipo de coisa para prender as mãos dos magos para não escrever. Pessoa normal assistindo um anime desse, nossa, tal. E eu analisando isso depois, eu falei, gente, quando nos tira a escrita, né? Olha o quanto a escrita é poderosa. E a escrita é algo tão antigo. As antigas bruxas da época medieval, os magos, era tudo escrito. Eu sempre gostei de estudar religiões, culturas de fé, sempre gostei de instituições, eu sempre fui muito curiosa, muito, muito, muito. Só que essa curiosidade também me levou para lugares que eu não deveria ter ido, ou me aprofundei demais, enfim. Eu sou aquela pessoa que eu não sei molhar só os pezinhos, eu sei nadar lá de vez. E existem algumas instituições em que até hoje não é permitido livros. Não é permitido se fazer livros para não ter cópias e levar as informações daquele lugar para outros lugares. Existem instituições hoje, até hoje, antigas, que se tem cadernos, livros escritos à mão, que você pode ler ali naquele lugar, que você pode ler ali, que pode se ler ali, não pode passar para outros lugares para ninguém tirar foto, para não repassar, para não copiar, escritos que são ali reservados para aquele determinado grupo de pessoas. E o que eu quero falar com isso? Que as escritas são extremamente poderosas, sagradas, antigas. Então, hoje a gente fala muito do Grimório, das bruxas, mas vocês entendem o quanto as escritas são poderosas, podem guardar, são... Nossa, gente. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Escreva, você que consegue escrever, escreva, escreva, escreva. Quando eu falo pra vocês assim, escrita alivia, eu não tô falando só pra ser uma coache journal. É porque realmente é o que eu sinto, é o que eu sinto. Eu até gostaria de falar mais sobre as escritas, como elas me auxiliaram ao longo da minha vida e como, quando foram tiradas de mim, o quanto me machucou. Mas se eu tocar muito nesse assunto, eu vou acabar abordando coisas da minha vida que eu não quero compartilhar na internet. Mas aqui por cima eu falo para vocês. Durante a minha infância, adolescência, eu queria muito escrever, eu sentia essa necessidade de escrever, eu tinha isso dentro de mim. Só que eu sabia que eu não podia escrever porque as pessoas iam ler, enfim, acho que a maioria das crianças e adolescentes passaram por isso, né, que os pais iam ler, ou escrever em códigos. Eu não tive essa ideia na época de escrever em código, e provavelmente eu esqueceria todos os códigos. Mas eu sentia que eu não podia ser eu, não podia sentir.
E isso foram de várias formas. Eu fui uma criança que eu não podia sentir. Eu não podia chorar, eu não podia muitas coisas. E justamente eu não podia escrever. Eu desenhava, era criticada, eu sempre gostei de costurar. Era a única coisa que ninguém ridicularizava era quando eu costurava. Mas eu sempre gostei de desenhar vestidos, roupas, de criar pulseiras, enfim. Sempre fui muito enfeitada, sempre gostei de me enfeitar muito. E os papéis sempre tiveram presente na minha vida. Sempre, sempre, sempre. Brincava com papel. Mas a Ju, que não podia escrever, é uma dor. A outra Ju, que encontrou os papéis. E o momento que eu comecei a escrever no meu diário foi o momento que eu vim morar com meu esposo. A gente veio morar e aí eu comecei aquela... Vou voltar com os... E ele super me incentivou. Eu lembro que ele... o primeiro filme que a gente assistiu junto foi O Diário de uma Paixão. Se eu não me engano, gente, eu vou até reassistir esse filme. A gente assistiu 2 vezes. A protagonista, ela teve Alzheimer e o marido dela lia para ela os diários dela. E tocou muito em mim esse filme e me motivou a voltar aos meus diários. Só que daí então eu começava os diários e não continuava, começava e não continuava. Eu já contei para vocês sobre isso. E colava embalagem, eu tenho alguns desses diários aqui, 2013, 2014, 2017, alguns eu mesma fiz. E eu não dava continuidade. Aí lá em 2021 eu tive a curiosidade de decorar, usar revista e tô até hoje aqui e eu descobri como, né, me manter no diário. Enfim, é uma longa história que eu tenho com diários, é algo que eu acho que estava no meu DNA, que está em mim desde criança, de muito nova. A diferença é que eu não conseguia exercer como eu posso hoje. Então a escrita, ela é extremamente poderosa, muito poderosa. Então dê esse poder a você, dê esse poder. Eu não tô aqui prometendo que você vai escrever todas as suas dores, uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, vai se curar totalmente. Não vai, tá? Mas como a dosagem de um remédio, ela vai dar uma ajudada, ela vai aliviar. Às vezes você toma um paracetamol, não vai tirar totalmente a sua dor de cabeça, mas naquele momento vai aliviar. E como a maioria dos remédios, precisa ser tomado em várias doses para ser feito um tratamento. Então, o diário, ele é assim, é uma dosagem diária, um tratamento diário para curar algo. Então, eu curei isso, essa dor da menina que não podia escrever. Podia escrever, mas não podia escrever o que realmente sentia, o que passava. Então, escrevam. Se você tem alguma trava com a sua escrita, cole. Se você faz terapia, leve isso para o seu terapeuta, investigue o porquê da sua escrita tá travada, vá a fundo, procure. Eu não sou, especialista, não posso falar para você o que está acontecendo aí dentro de você. Mas você pode se ajudar, você é adulto, você pode cuidar de você nisso. E tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Só a gente, sabe? Eu acredito muito que Deus coloca pessoas necessárias na nossa vida, como Ele colocou o meu esposo, que de várias formas me ajudou, me curou, me libertou de muitas coisas, você nem imagina. Como a Dil, que chegou na minha vida, que também me libertou, me ajudou, me direcionou muito, muito, muito. Então, assim, Deus, o universo, o que você acredita, coloca situações e pessoas na sua vida para te ajudar. Mas se você não tiver aberto para isso, se você não tiver o coraçãozinho aberto, se você não quiser se ajudar e se abrir para esse processozinho, não vai adiantar de nada, né? Então é isso que eu queria falar, tá? É sábado de manhã. Eu vou colocar essa parte no final do vídeo de terça-feira, tá? Pra quem quiser escutar, pra quem quiser ver. Eu acho que é uma reflexão boa. Não sei bem se é uma reflexão, gente. Acho que é um desabafo. É mais um desabafo mesmo, tá? Então, eu escrevi muito no meu diário.
Hoje é dia 28, último dia de fevereiro. Tem mais uma página. Eu vou sair agora de tarde, eu vou pro mercado com meu esposo, minha filha. E aí, quando eu chegar, eu quero escrever mais. E amanhã é março. Eu vou tentar gravar um pouquinho lá do mercado, a gente indo, algum takezinho, sabe? Eu acho legal quando eu assisto o vídeo das pessoas e eu vejo um pouquinho do dia dela, sabe? Tipo assim, aquela pessoa também é humana. Olha, aquela pessoa faz mercado, aquela pessoa tem filho, aquela pessoa tem BO, tem conta pra pagar, ó. Eu gosto muito de criar pra vocês o que eu gosto de assistir também. Eu gosto de ver humanos normais criando, sabe? Com canal, é bom. Eu não gosto de assistir pessoas irreais com uma vida muito fora, assim, do normal. Enfim, sabe, fora da caixinha? Eu não gosto. Eu gosto de assistir pessoas normais. Eu amo assistir canais pequenos, pessoas que estão começando. O YouTube sempre me recomenda canais de journal, meninas que estão começando. E eu sempre comento quando eu gosto do conteúdo, eu elogio, eu dou esse feedback, me inscrevo. Não que eu seja nenhuma youtuber grande, tô longe de ser ainda. Mas um dia serei uma youtuber grande, né, amiga? Mas eu gosto de ver pessoas humanas fazendo coisas humanas, sabe? Ver as pessoas na fila do mercado, na farmácia, fazendo comprinhas, essas coisas eu acho bom. E eu tento fazer um pouquinho, tá? Então é isso, tá bom? Não sou uma pessoa da mais... a Ju todo final de semana está passeando e saindo. Não sou dessas. Adoro o meu cantinho e o meu descansinho. Mas o pouco que eu vejo e saio, eu tento gravar pra vocês um pouquinho, tá bom? Então, como esse vídeo vai pro final, vou encerrar aqui, 16 minutos, meu Deus. Enfim, é isso, tá? Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da decoração, que eu não sei que decoração eu fiz. Provavelmente eu mostrei o arquivo novo pra vocês, né? O arquivo de março. Não vou nem me aprofundar nesse arquivo, porque eu vou falar aí no começo do vídeo. Mas que arquivo, hein, minha gente? Não tô falando do design, eu tô falando do sentimento. Eu só sabia que queria uma mulher na lua. É assim que as coisas funcionam. Magicamente, lindamente e puramente. Nesse canal, eu não sou perfeita, não sou Mulher Maravilha, não sou. Mas eu digo pra vocês, as coisas aqui acontecem de coração e puramente, tá? Enfim, e quem vem contra isso, não fica. Aqui é tudo muito puro, com muito amor, muito carinho, com muito sentimento, com muita, né? O que eu tô sentindo aqui, eu falo pra vocês. É isso, minha gente, tá? Até o próximo vídeo. Ó, tome a dosinha do remédio hoje, tá? Esse remédio aqui é maravilhoso e natural, gente. Olha que maravilha. Natural. Tchau, até o próximo.